in the house of the Lord forever. Salve galera do Poeira Cósmica! Eric Duarte chegando na área! E no vídeo de hoje eu vou apresentar aqui para vocês em detalhes uma das maiores obras da ficção científica de todos os tempos: Guerra dos Mundos! Romance lançado em 1898 pelo brilhante escritor inglês Herbert George Wells, o H.G. Wells, dono de uma obra consistente na ficção científica, sendo responsável no mesmo período por trabalhos como A Máquina do Tempo, O Homem Invisível, A Ilha do Dr. Moreau, entre vários outros, conseguindo bastante sucesso comercial, porém muito questionado pela crítica especializada, que considerava a sua ficção uma literatura menor. E Guerra dos Mundos foi a primeira história a mostrar uma invasão alienígena ao planeta Terra, sendo pioneira nesse tema. Em uma época em que se temiam muito mais as invasões dos países vizinhos, ele vem com essa premissa inédita. Utilizando um narrador anônimo que descreve todos os acontecimentos, trabalha uma narrativa em um formato jornalístico e documental, falando desses seres vindos de Marte, com tripés biomecânicos gigantes, tentando conquistar o planeta e escravizar toda a raça humana com uma tecnologia bem superior à nossa. Uma trama repleta de ação, aventura e destruição, que se passa na pequena cidade de Woking, na Inglaterra, lugar onde o autor vivia e conhecia muito bem, trazendo um realismo ainda maior para a história, devido à convivência íntima dele com as pessoas e o local apresentado. Trabalha conceitos muito inerentes ao final do século XIX, como a astronomia, a biologia e principalmente a teoria da evolução de Charles Darwin e a comparação entre os seres humanos e os marcianos. E além de toda essa trama frenética e cheia de ação, a gente encontra muitos temas importantes no subtexto dessa história. Primeiro, uma grande metáfora pela semelhança da natureza humana com as ações dos marcianos. Toda a nossa arrogância ao submeter outras espécies à dominação e a exploração exagerada do ambiente em que a gente vive, sem se importar com consequência nenhuma. Ou seja, os marcianos somos nós amanhã. Traz também um grande alerta para a sociedade, no sentido que cada vez que ficamos mais cerebrais, mais insensíveis e indiferentes ficamos, esquecendo das emoções e que somos gente, podendo nos tornar monstros pilotando máquinas e destruindo outros mundos, como o próprio planeta em que a gente vive. Outro ponto importante é que retrata que o isolamento, o medo e o desespero transformam o ser humano em uma criatura cruel e egoísta, capaz de tudo para sobreviver, não importando os meios, sendo o homem o lobo do próprio homem. Um conceito muito explorado até os dias de hoje, em séries como Walking Dead, por exemplo. Dessa forma, mesmo com toda a destruição que ocorre no final, deixa uma profunda reflexão social em relação ao bem comum da humanidade, que podemos melhorar como civilização e como pessoas, pensando uns nos outros e no ambiente em que a gente vive, tendo a esperança de um mundo melhor. E com o sucesso de Guerra dos Mundos, vieram nos anos seguintes várias adaptações do livro. Primeiro, em 1938, através da famosa transmissão radiofônica realizada pelo genial Orson Welles, que mais tarde se tornaria um brilhante cineasta. Aqui ainda no início da sua carreira, no rádio, narrando e representando essa história, e apavorando uma boa parcela da população americana, que acreditou que o fato fosse real. E a primeira adaptação cinematográfica acontece em 1953, Guerra dos Mundos, com a direção de Byron Haskin, filmado em cores, com todo o charme do sci-fi dos anos 50, atualizando o conceito da invasão alienígena, fazendo certa referência à paranoia comunista no período da Guerra Fria que acontecia nos Estados Unidos. Ótimos efeitos especiais, inclusive ganhando o Oscar da categoria, e a minha adaptação favorita do livro. E em 1988 ainda é realizada uma série, com a duração de 42 episódios. E por fim, em 2005, é lançado mais um filme, agora com a direção de Steven Spielberg e a atuação de Tom Cruise, que eu considero mediano. Apesar dos bons efeitos especiais, eu acho que não tem o mesmo charme da adaptação de 53. E para terminar, pessoal, eu trago essa edição aqui, da editora Suma de Letras. Ótimo acabamento, em capa dura emborrachada
com o título em baixo relevo. Aqui a contracapa, bem caprichado. Mais de 300 páginas, contendo além da história, as ilustrações originais de 1906. Ótimo prefácio e introdução, comentando essa história. E no final, uma excelente entrevista com H.G. Wells e Orson Welles, o mesmo da transmissão radiofônica lá de 38, fazendo dessa a edição definitiva de Guerra dos Mundos. Vale a pena! Gostou desse vídeo? Então deixa o seu like, que é muito importante aqui pro canal. Aproveita e se inscreve para não perder os próximos vídeos. Ativa o sininho para continuar recebendo as notificações. E não deixa de seguir a gente lá nas redes sociais, na nossa fanpage no Facebook e no Instagram. Escrevam aqui nos comentários, vocês já tinham lido Guerra dos Mundos? Qual é o filme favorito de vocês, o de 53 ou o remake de 2005? Nos vemos no próximo vídeo! Forte abraço! Fui!